Oi gajos e gajas, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, gajos. E como sabem, o Mundial do jogo Yu-Gi-Oh! Duel Links 2019 vai ser efetuado, vai começar agora dia 10, no sábado, na Alemanha, e dia 11 também, depois as finais. E nós dia 9, ou seja, amanhã, vamos estar na Alemanha, gajos, com a maior parte lá dos qualificados. E então, como nós, quem não sabe no canal, nós qualificámos o ano passado, este ano não podemos, nem poderíamos ter-nos qualificado, mas não dá, nem até 2021 porque estamos banidos pela Konami até 2021. Por isso, como estamos aqui de fora, eu vou dizer os decks que eu acho mais fortes, fazer a explicação por causa do formato, e se vocês quiserem saber o que esperar do Mundial, então este é o vídeo recomendado para vocês, gajos. Já sabem, deixem o gosto, muito importante, partilhem com os vossos amigos, e se vocês forem novos no canal, não se esqueçam de inscrever aí e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo, nem lives que vamos fazer lá na Alemanha, gajos. Vamos fazer várias lives com os vossos qualificados de todos os países possíveis. Por isso eu depois vou tentar explicar aqui só um bocadinho também em inglês neste vídeo, depois uma parte. Por isso, já sabem, sem mais demoras, venham comigo, vamos ver aqui quais é que serão os melhores decks para o Mundial. Vamos lá. Então, gajos, vamos começar aqui. Eu vou ver se consigo legendar este vídeo, vou pedir aí ao AJ, por isso, se eu legendar aí o vídeo, valeu aí AJ. Pronto, é assim, vocês como sabem, estes aqui serão provavelmente os decks mais usados dos decks livres. Para quem não conhece o formato mundial, podem ver o nosso penúltimo vídeo e nós explicamos melhor o formato mundial. Vai ter 3 decks livres e 2 decks lendários. Vocês vão usar um deck livre, um deck lendário, deck livre, deck lendário e finalmente outro deck livre. Ou seja, os vossos primeiros 2 decks livres e 2 decks lendários devem ser bem mais fortes. Essa é a minha opinião, a minha estratégia que eu usaria aí. Pronto, gajos, e tendo isso em conta, estes são os decks mais populares do momento por ordem, na minha opinião, mais fortes. Primeiro, Six é o mais forte, se tiver muita sorte pode ganhar de tudo, não é? E é um deck que vai ser com certeza muito usado. Depois temos Triamid, que é um deck também muito forte. O problema aqui de Six principalmente vai ser que pode perder contra Spellbook, principalmente se começar Spellbook começando em primeiro, ele torra Six. Depois temos aqui Triamid, que é um deck também muito forte, gajo, e também acredito que vai ser muito usado. O problema de usar Triamid será que vocês usando Triamid já não podem usar Magnets. Porquê? Porque eles usam a armadilha Triamid Pulse, e sendo que vocês usarem Triamid Pulse nos Triamids, os Magnets já ficam sem Triamid Pulse, sendo que os Magnets é dos decks mais fortes lendários, e eu já vos vou mostrar aí. E depois temos aqui Desesperado. Eu estive a testar, testei com alguns jogadores lá do Mundial e é um deck, tive aí uma versão que é um deck bem forte, guys, um deck que poderá ganhar também de tudo. O problema aí será mesmo Mecanismo e Triamid serão os piores matchups, mas contra Six, contra Spellbook, Blue Eyes, principalmente Blue Eyes o melhor matchup, por isso Desesperado também espero muito ver, e é um deck que eu provavelmente ia levar. Depois temos Spellbook, um deck muito forte, guys, principalmente começando em primeiro, bate em quase tudo. O problema aqui de Spellbook principalmente poderá ser tanto Blue Eyes como Desperado. Pode ser um problema aí para o Spellbook, mas de resto Spellbook ainda é um deck muito forte, guys. Depois temos Blue Eyes aqui mais como um counter de Spellbook. Porquê? Porque Blue Eyes vai bater em Spellbook e Six, mas vai perder para Triamid e Desperado facilmente, perde para estes dois, ganha destes dois, por isso Blue Eyes também talvez uma opção a se levar, guys. Depois tem Mecanismo, que Mecanismo é para dar counter aqui no Desperado e dar counter aqui no Triamid se usar vários ciclones duplos, guys. Por isso, tendo isto em conta, guys, vamos aqui dizer qual é que são as line-up de decks livres que provavelmente serão as mais fortes, guys. Vamos lá. Se nós quisermos usar aqui Magnets, provavelmente esta será uma boa line-up, guys. Porquê? Porque Blue Eyes bate em Six e quase toda a gente vai levar Six. Desperado também consegue bater em Six e Spellbook, por isso se vocês estão a esperar muito Six e Spellbook, com certeza esta será das melhores line-ups se vocês quiserem levar Magnets. Caso contrário, vocês também poderão usar aqui, tem aqui vários decks fortes, muito difícil de fazer line-up, mas provavelmente isto aqui será uma boa line-up, guys, ou mesmo, em vez de Six, usar Spellbook, guys. Pronto, com esta line-up vocês vão perder para Triamid, um dos vossos decks perderá para Triamid,
mas depois tipo o Six e mesmo o duelo contra Spellbook será assegurado mais facilmente. Se vocês quiserem encontrar Six e Spellbook ainda melhor, vocês provavelmente aqui metem aqui o Spellbook, e esta lineup poderá encontrar muito bem esse Six Spellbook, esse combo de Six Spellbook, guys. Depois vamos aí outra lineup aqui que também poderá dar muito bom para quem não usar Magnet. Provavelmente das melhores lineups de decks livres será Triamid, Desperado e Six, será das lineups mais fortes, mas lá está. Aqui o Triamid, quem usa Magnets, que para mim Magnets é o melhor deck lendário, caso vocês não soubessem, aqui o Triamid tinha que sair. Quanto aos decks lendários, temos aqui os 3 decks que eu acho mais fortes lendários, são estes, guys, é a minha opinião. São os 3 decks que eu acho bem mais fortes. Acho os Magnets o melhor deck, Subterror e Buster Blader são para mim os decks mais fortes. Provavelmente poderão ver mecanismo para dar counter aqui neste deck, por isso, nestes 2 decks. Por isso, provavelmente, estes para mim são os decks lendários mais fortes. Principalmente Magnet, Subterror e Buster. Por isso, eu provavelmente aqui poderia levar aqui, caso não levasse os Triamids aqui, ia levar Magnets e Subterror, provavelmente. Isto iria ser a minha lineup, iria ser Magnet, Subterror, isto uma das lineups. Vou-vos mostrar outra lineup muito forte, guys, que eu provavelmente poderia levar, seria Six ou Spellbook, tanto faz, para mim estes 2 decks é igual. Triamid, dos decks mais fortes do meta, e Desperado novamente. O problema aqui seria Subterror, já não pode levar Magnets porque temos Triamid, não dá para usar Triamid Pulse, guys. Caso desse para usar, eu ia optar por a mesma coisa, tirando para levar ou Buster ou Magnets aqui, guys. Ou Buster ou Magnets. Mas como estamos a usar Desperado, já não ia provavelmente poder levar Buster. Mas estas para mim serão as lineups mais fortes. Desperado sempre obrigatório. Triamid, se puder usar, obrigatório para mim. Triamid e Desperado dos melhores decks do momento, na minha opinião, para counterar aqui. Blue Eyes age como um counter. Isto aqui é uma lineup para counterar Spellbooks, digo eu, guys. Caso Spellbooks e Six, principalmente. Spellbooks e Six, esta aqui countera. Esta aqui do Triamid já é uma lineup diferente, countera Desperado, e isto aqui consegue fazer contra Desperado. Só que esta lineup aqui, ora bem, destrói Blue Eyes também. Aqui esta lineup destrói Blue Eyes. Esta aqui já é mais fraquinha contra Blue Eyes, mas esta completamente destrói Blue Eyes. Por isso, provavelmente estas lineups serão das melhores, guys. Eu sinceramente não sou muito fã de Blue Eyes neste momento, mas age mais como um counter, guys. Por isso, provavelmente eu poderia levar uma destas lineups, guys. E essa é a minha opinião do momento. Agora, para finalizar aqui uma curtazinha, está aqui decks lendários que vão ser mais vistos provavelmente, e os decks normais. Pronto, agora para ter aqui mais uma noção para explicar melhor, eu vou-vos explicar. Magnets para mim, deck lendário, deck mais forte, certeza absoluta. Problema do deck, parte negativa será o usuário, guys. Magnets é um deck que gasta muito tempo, dá para fazer muita misplay. Para além disso, outra parte negativa será usar Triamid Pulse, aí já fica sem Triamid, que para mim é o segundo deck mais forte a nível geral do meta. Por isso, os Magnets, para além de dar bom contra Triamids, não é? Dava para levar no deck normal, mas aí fica sem Triamid Pulse, e o deck precisa de Triamid Pulse para bater em Buster e em Subterror uma. Por isso, basicamente, aqui, para mim, o deck mais forte será os Magnets, só que nem toda a gente pode usar, porque nem toda a gente sabe usar Magnets, na minha opinião. Depois temos Subterror, eu acho que vai ser um deck muito usado, e isso também traz aqui um mecanismo à tona. Subterror é um deck muito forte também. O problema do Subterror é, por exemplo, contra Triamid Pulse, contra o Buster com o DNA. Se eles não tiverem maneira de se livrar de cartas viradas para cima, fica difícil. Mas para mim é um deck ainda muito forte. Será dos decks mais utilizados, na minha opinião, a nível geral. Por isso, talvez o mecanismo vá aqui para counterar o Subterror. Mas poderá haver pessoas que usem má mira no Subterror, uma opção, guys. Depois temos aqui o Buster. Eu gosto do Buster muito até. Testei um pouco, e o Buster é um deck muito rápido, lá com uma skill do Sartorius. Compra o deck todo, fica muito forte. Eu acho que o Buster será um deck muito forte, que perde igualmente para mecanismo, provavelmente, mas aí o Buster consegue, com o DNA e Buster que vai ter rápido, consegue ganhar destes 2 decks, consegue competir com estes 2 decks, para mim, top 3. E depois, para além disso, consegue ganhar de Blue Eyes, por aí fora.
Consegue ganhar também de Crystone. Crystone é um deck também forte, vamos já lá. Porquê? Porque Crystone vai perder para estes 3 decks do topo, mas Crystone pode ganhar do resto dos decks, ganhará facilmente. Crystone ganhará destes todos para baixo dele e perderá em todos para cima dele. Depois temos Desperado, poderá ser usado a gente que gosta, dependendo da sorte pode dar bom. Mas contra estes decks, olha, contra Buster e contra Subterror, se não tiver Ciclone no deck, ele perde logo. Contra Magnet, se não conseguir dar ao TQ, também perde logo. Depois, Mecanismo, e tanto o Mecanismo como o Desesperado perdem muito mal para Magnets. Depois temos Blue Eyes, muita gente poderá usar a pensar que é um deck fácil de fazer, mas para aí está Buster, Buster dá cabo deles, Magnets também dá cabo deles se eles não abrir com o buraco armadilha. Por isso, Blue Eyes, basicamente, como sempre, vai ter que abrir com o buraco armadilha para se livrar destes 3 decks, para conseguir ter uma chance. Para além disso, perde para Desesperado, perde para Crystone. Eu acho Blue Eyes uma má opção como deck lendário, a minha opinião. Depois temos Mago Negro, que pode ser uma boa opção. Porquê? Porque Mago Negro, se usar a magia de destruição, até poderá ganhar de Buster, poderá ganhar de Subterror e até também poderá ganhar de Magnet se tiver o Kaiko. O problema de Mago Negro no formato lendário é que não dá para usar agressivo, que será a melhor skill do deck. Mas Mago Negro será também, pode ser que dá bom, porque a nível genérico, com sorte, consegue ganhar de tudo. Por isso assim vocês já têm uma ideia, por isso mesmo é que eu disse que os 3 decks que eu usaria provavelmente seriam estes, ou mesmo poderia usar Mago Negro, mas Mago Negro perde aqui para o reator. Mas pronto, estes 3 ou mesmo Mago Negro, para mim, até vou mudar a ordem, provavelmente seriam as melhores opções deck lendário, vocês já expliquei porquê. Depois decks normais, temos, como eu sei que vou voltar a repetir, mas não importa, me apetece editar o vídeo, Six Tier 1, gajo, consegue ter um bom matchup contra quase tudo, ganha de mecanismo com os Dual Wild, mas pronto, agora com o uso de Dual Wild para ganhar de Triamide, Dual Wild para ganhar de mecanismo, o Six, e para ganhar mesmo de Blue Eyes, o Six vai perder para Spellbook, por causa de usar Dual Wild. Por isso Spellbook muito bom contra Six aqui, Blue Eyes também muito bom contra Six, mas Six no modo geral, se abrir muito God, poderá ganhar de quase tudo, gajo, facilmente. Por isso eu acho mesmo, acredito que vai ser o deck mais utilizado da competição. Depois Triamide para mim um segundo melhor deck do momento, porque não vai ter Magnets que dá counter, e a nível de matchup Triamide consegue ganhar de tudo, ganha facilmente de Blue Eyes, ganha facilmente de Desperado, por isso é dos melhores decks para vocês levarem. Mas lá está, levando Triamides tem que dar uma conversão lá nos Magnets para não usar Pulso, e Pulso é muito importante nos Magnets. Mas Triamides será dos melhores decks, na minha opinião, de decks normais para vocês levarem. E depois, vocês não, os do Mundial. E depois o Desperado perde muito mal aqui para os Triamides, e também o Blue Eyes. Depois contra Spellbook e contra Six vai depender, guys. Por exemplo, contra Spellbook, se vocês abrirem o Triamide Pulse, conseguem destruir logo aqui o monstro e dão logo TQ no próximo turno. Por isso Spellbook eu até diria que tem um matchup decente contra Triamide. Depois aqui Mecanismo vai ter que usar muitos Double Cyclone. Se não usar Ciclone duplo, Mecanismo não ganha de Triamide. Se Triamide começar com Triamide Pulse, eles ganham de Mecanismo. Sei que é surpreendente, mas eu testei muito isso, gajo. E Triamide com Triamide Pulse ganha de Mecanismo, gajo, isso mesmo. Depois temos Desperado, também testei muito este deck ontem à noite, na nossa live também, e eu acho que com armadilhas de destruir magia e o Desperado para destruir os monstros todos, este deck pode ser bem forte. Os melhores matchups neste caso eu diria que serão mesmo Blue Eyes e Spellbook, na minha opinião, dependendo da versão. Se vocês usarem New Fusion, aí Spellbook já tem vantagem, já melhora o matchup contra Triamide, mas perde aqui mais para Spellbook. Mas se usarem versão Coin Flip, aí já poderão ganhar mais de Spellbook, isso aí é uma escolha, guys. E também tem um bom matchup até contra Spellbook, Blue Eyes, e mesmo contra Six, aí ela por ela, uns 50. Mas agora contra Mecanismo e contra Triamide, aí é que está o problema do deck, porque aqui eles vão atacar por cima, não dá para ativar efeito, e os Triamide podem fazer a mesma coisa com o campo deles, atacar, não ativa efeito, não chama monstro nenhum. Para além disso, o Triamide dá para puxar o campo que evita a destruição. Por isso, Triamide o melhor counter de Desperado. Depois temos Spellbook, começando em primeiro fuzil aos Six, só se eles usarem turma fechada. E se começarem primeiro fuzil aos Triamide também, por isso é uma boa opção. Agora contra Desperado, se eles usarem New Fusion também fuzila, mas agora se não usar New Fusion, se for versão pura,
e eles estão muito mal porque basta atacar um monstro qualquer que eles já chamam o barril e o barril é perigoso, guys. Por isso, mesmo assim, Spellbook uma boa opção. Para além disso, aqui, pior matchup será Blue Eyes, os do Spellbook, mas contra mecanismo também será bem bom. Por isso, provavelmente, Spellbook uma grande opção para vocês não, para ver, para usarem no Mundial. Depois temos Blue Eyes, já vos disse, Blue Eyes eu não gosto, mas aqui está como um deck counter. Porquê? Porque Blue Eyes perde para Triamid, perde para Desperado, e pronto. E depois contra mecanismo eu diria que é um 50-50, mas poderá ganhar, possivelmente poderá ganhar aqui de Spellbook facilmente e poderá ganhar aqui de Six também facilmente. Por isso aqui está um deck counter. Se esperarem muito Six, a Blue Eyes será uma boa opção. Por isso mesmo é que eu acho que uma das melhores lineups seria estes três, até Triamid, Desperado e Spellbook, provavelmente seria das melhores lineups a se levar, guys. Depois temos aqui mecanismo por fim, e o mecanismo vai servir como nos decks lendários, eu acho que vai servir como counter. Vão usar com Sazank para matar aqui os Six, vão usar com Drowning para matar aqui os Spellbook e depois vão perder para Triamid, provavelmente. Por isso o mecanismo também poderá ser uma boa opção, guys. Eu acho que pode ser uma boa opção com Drowning e Sazank. Mesmo assim com Drowning e Sazank poderá perder para Six e poderá perder para Spellbook se não sacar o Sazank, Karakuri Sazank, aquele que vocês setam, e os Drowning. Para além disso também eu acho que 3 Canadi é muito importante. Por isso o mecanismo até que não é uma má opção. Pronto, guys, e se já está inscrito, guys, já sabe, não perca nenhuma das nossas lives no Mundial. Vamos estar aí com os vossos campeões favoritos. Vamos estar com o Zeta, Top 1 Brasil, com o Edu, Top 3, com o Bino, Top 2. Vamos estar com os jogadores japoneses, com todos os jogadores para vocês. Depois deixem aí nos comentários quem é que vocês querem ver, que eu trago-vos tudo na nossa live. Por isso fiquem inscritos no YouTube, diga aos seus amigos e também se inscreva no nosso canal das lives, que também vai ter live. Eu daqui a pouco já vou fazer a mala e vamos para lá, guys. Por isso, espero que gostaram, não perca o próximo episódio, porque nós também não fomos.